Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos de destaque desta leitura podem nos inspirar também em nossa vida, além do olhar especial para Jesus, para suas ações, para a missão que ele realiza, também a imagem dele como modelo para nós, como uma inspiração para a nossa caminhada. Antes de tudo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. A oração na vida do ser humano é mais importante do que parece. Talvez a gente esteja muito acostumado com a ideia de oração como súplica diante das nossas necessidades, mas às vezes deixamos de ver a oração como a própria necessidade. A necessidade do ser humano subir a montanha, quer dizer, olhar para o céu, voltar-se para Deus e, de uma certa maneira, ir para o próprio interior, voltar-se para a realidade, para a sua condição, meditar sobre a realidade. É uma necessidade do ser humano. Infelizmente, muito pouca gente se permite esses momentos de verdadeira e pessoal busca de Deus, busca e encontro. Jesus fazia isso, o Evangelho nos mostra isso. E, de uma maneira especial, esta atitude de Jesus hoje parece ligada ao que ele deve fazer depois. Passar a noite em oração, e tem duas coisas que ele faz em seguida. A primeira é uma escolha. Chamou os seus discípulos, que aparentemente era formado por um grupo bem maior, chamou os discípulos e escolheu 12. Não é de se imaginar que a oração imediatamente colocada antes desta escolha nada tem a ver com ela. Para fazer a sua escolha, Jesus passou a noite em oração. Uma coisa muito importante:
significa que essa sua atitude de oração substituiu a sua ação, a sua liberdade, a sua escolha. Não, de modo algum. Ele escolheu 12, conforme ele mesmo decidiu. Há um outro evangelho que, ao contar esta mesma parte, se não me engano, o de Marcos, diz que Jesus passou a noite em oração e depois ele escolheu aqueles que ele quis. Não é de se estranhar que, ao mencionar o nome dos 12, ao final se diga: e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus não escolheu um traidor. Jesus escolheu uma pessoa livre, uma pessoa que certamente para ele era importante, de quem ele esperava alguma ação. Mas essa pessoa manteve a sua própria liberdade. Talvez na sua oração preparatória para a escolha estivesse não somente o desejo ou a súplica a Deus de que ele escolhesse bem aqueles que ele queria, mas também o pedido e a graça de que ele estivesse preparado para as consequências da sua escolha. Podemos rezar assim. A segunda coisa que acontece depois da oração é Jesus descer da montanha. E ao descer da montanha, ele se vê na planície, diante de uma multidão que acorria a ele, cheia de necessidades. E ele se torna ali um instrumento de ação de Deus para ajudar essas pessoas. Antes de tudo, essa multidão veio para ouvir Jesus, também para serem curados de suas doenças. Alguns, possuídos por espíritos maus, também eram curados. E todos queriam tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Também penso que não é sem razão que esta oração de Jesus precede esta sua ação que beneficiava tantas pessoas e que é resumida ao dizer que todos procuravam tocá-lo porque uma força saía dele. De onde veio essa força? Não foi à toa que ele passou a noite em oração. Vejam se a nossa vida não pode também tomar este rumo. Se a nossa busca por Deus numa oração íntima para atender a nossa necessidade, a nossa sede de Deus, não pode nos ajudar nas nossas escolhas, para que a gente saiba escolher bem, para que a gente esteja preparado para as consequências da nossa escolha e para que a gente seja capaz de se tornar um instrumento de Deus para fazer o bem às pessoas, para libertá-las, para confortá-las, para ensiná-las e, quem sabe, alguma vez até mesmo para curá-las. Entendido o termo curá-las como sendo o mais amplo possível. Nós não somos curandeiros, é claro, mas também a gente não pode negar que tantas vezes Deus pode nos utilizar para ajudar as pessoas a se libertarem de todo tipo de mal. A oração está na base dessas coisas, como esteve também na vida de Jesus. Rezemos. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência,
acolhei as súplicas que fazemos pela nossa pátria, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça, pela sabedoria dos governantes e pela honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.